Sejam muito bem-vindos à nossa aula, à nossa série de aulas sobre espiritualidade, unindo a espiritualidade à ciência, né? Que são assuntos que faz com que a gente expanda a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa forma de olhar o mundo e sentir o que nós estamos fazendo aqui nessa vida temporariamente humana, porque isso daqui é só temporário, isso aqui não é para sempre. Nós estamos, digamos assim, vestindo um personagem, né? Nesse tempo, durante essa jornada, essa caminhada humana. E por isso que todas essas aulas, para mim, têm um significado, um valor muito grande, principalmente quando eu olho várias carinhas aqui, que também estão com a mesma vontade que eu de aprender, de expandir, de evoluir, enfim. E é para isso que a gente vem aqui, sim, conversar, aprender cada vez mais, porque ninguém está pronto, ninguém está pronto e acabado aqui. Se tivesse, se nós já soubéssemos de tudo, a gente não precisaria nem estar aqui, né? Então, essa vida, essa caminhada é, sim, com o maior propósito de evoluir. É essa a minha intenção aqui, tá? E hoje é um assunto que eu já falei zilhões de vezes, mas que nunca vai ficar um assunto batido, nunca vai ficar, como que usam na internet a palavra, saturado, né? Porque é o que a gente vive, é uma lei universal. Tudo que você vive hoje, em algum nível, em algum momento da sua vida, foi atraído por você. A lei da atração, ela é, como eu falei, né? Como a gente estava conversando, a lei da atração não é apenas um conceito esotérico, é uma lei natural. Ela é uma lei tão precisa, tão verdadeira, quanto a lei da gravidade, por exemplo. Porque, assim, a lei da gravidade, se eu soltar qualquer coisa que está na minha mão, tende a ir para o chão, né? E a lei da atração, ela é uma sublei de uma lei universal que se chama lei da vibração. Essa lei da vibração, porque assim, nós não atraímos aquilo que a gente quer, a gente vibra em ressonância com aquilo que a gente quer. Então, essa lei diz que aquilo que você vibra, você atrai. Mas o problema é que a maioria das pessoas vibra aquilo que não quer. Se eu falo que nós somos energia, tudo é energia, esse campo energético, eu posso canalizar essa minha energia, vibrar de uma forma que eu quero. Entende? Só que eu vou falar o segredo para vocês. Ó, por que eu falo que a maioria das pessoas vibra o que não quer? Porque elas pensam em dinheiro, por exemplo, vamos falar de dinheiro agora um pouquinho, porque quando fala de lei da atração, já remete a financeiro, né? Não que seja isso, mas não só isso, mas a pessoa já pensa em dinheiro. Ah, porque eu quero ganhar mais, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Mas quando a pessoa pensa em dinheiro, mas ela tem medo de faltar, ou, vamos falar então de amor, se ela pensa em amor, mas ela está vibrando um outro sentimento, por exemplo, ela tem medo de ser rejeitada e tal, aí que a manifestação trava. Quando eu falei na semana passada semana retrasada sobre a física da fé, essa conversa de hoje é como se fosse uma sequência, né? Porque a física quântica, ela fala, e aqui eu estou falando de estudos reais, tá? Gente, não de pseudociência, não, estou falando de estudos verdadeiros. Ela mostra que quando você observa algo, quando você está canalizando a tua energia para algo, aquilo se expande, né? Então, a consciência que você tem, ela está moldando toda a sua vida. Por isso que eu falei lá no começo. Tudo que você vive hoje, em algum momento, você vibrou aquilo e atraiu aquilo para você, tá? Então, tudo começa na mente. Só que eu vou falar para vocês como que funciona essa vibração. Porque a vibração é a linguagem do universo. O universo não entende palavras. Aí vocês vão falar para mim, tá, mas você já falou que existe o tal do poder das palavras. Aí é que tá. As palavras, elas têm poder. Só que só palavra solta, ela não está emitindo uma frequência. Consegue entender? Se você fala assim,
eu quero muito prosperar. Só que aqui no seu coração, você está sentindo assim, ai, meu Deus do céu, mas eu não tenho dinheiro para pagar tal coisa. Ai, meu Deus do céu. O que você está vibrando? A vibração é de medo. E não de prosperidade, não de que quer prosperar, de que vai ter dinheiro para prosperar. Entenderam? Então, por isso que eu quero falar dessa forma para que vocês percebam que a lei da atração, ela é muito mais do que eu tentar atrair, mentalizar. Beleza? O que significa tudo isso que eu falei na vida real? Significa que a forma como você está olhando o mundo está criando o tipo de mundo que você está vivendo. Presta atenção. Primeiro ponto mais importante daqui. Como eu falei, você não está, por exemplo, você não manifesta o que você pensa. Você manifesta o que você sente de verdade. Você pode repetir 1000 vezes que você é próspero, mas, como eu falei, se lá no fundo você está sentindo medo, o universo vai responder a essa vibração de medo. Ok? Ok. Quando eu falo para uma pessoa, por que vocês acham que eu falo, né, das palavras, né? Ai, a palavra tem poder, mas ela tem que ser carregada com sentimento. Porque se ela não for carregada com uma emoção, ela é só palavra solta no mundo. Sabe? Palavra foi, como o vento, e pronto, acabou. Então ela precisa ter uma emoção. Se você está abençoando ou fazendo uma oração por alguém, tem alguém doente lá na sua família, aí você pensa assim, eu vou fazer uma oração e tal, né? Estou mentalizando aquela pessoa, né? Aquela pessoa ser curada, não sei o que. Tá, só falei, mas nem lembrei, enquanto eu estou falando daquela pessoa, minha cabeça está pensando no meu trabalho, está pensando, será que meu cabelo está bom? Será que não sei o quê? Eu não estou abençoando aquela pessoa, eu não estou mandando uma energia de cura, uma energia de, né? Então, eu preciso carregar tudo aquilo que eu for falar com sentimento. Ok? Então, para você conseguir manifestar, tudo que você manifesta passa por 4 estágios. Primeiro, a intenção. O que é a intenção? Você tem que ter o desejo claro daquilo que você quer. Tá? Beleza, vamos pensar. Pensem aí, então, comigo. Vamos fazer como se fosse um exercíciozinho aí. Intencione algo. Pode ser um emprego, é para fazer de conta, tá, gente? Ou se você tem mesmo alguma ideia aí que você queira, já vai fazendo esse exercício. Tá, Flaviana? Primeiro, intencione. Qual é o seu desejo? Exemplo, um carro novo, uma casa, 5.000 reais, o amor da minha vida, enfim, engravidar. Desejo claro. Segundo passo, atenção. Você tem que manter o foco naquilo, sustentar o foco daquilo que você quer. Não adianta agora você querer engravidar, daqui 2 horas fala assim, mas será que engravidar é a melhor coisa? Ai, meu Deus, mas e se eu engravido agora e daí não sei o que, vai cair em tal mês, daí não sei o que, nanana. Então, você não está tendo um foco, você não está sustentando aquele foco. E precisa sustentar, esse é o segundo passo. Como se fosse 4 estágios, tá? 3, aí que vem o poder. Porque quando você intenciona aquele desejo, você foca, você está usando a tua mente, né? Você está pensando no que você quer. É um exercício, tá, gente? Façam comigo. Eu estou pensando no que eu quero, estou focando, então eu estou exercitando aqui a mente. Aí o terceiro estágio, ele vem daqui de dentro do coração. Terceiro estágio é a emoção. Você precisa manter o sentimento correspondente àquilo que sua mente pensou. Parece difícil, mas não é, gente, porque é só você ter coerência, congruência. Eu pensei, eu senti. Eu vou engravidar e vai dar certo. Ô, senhor, só estou dando exemplo, tá? Tem nada a ver comigo. Vai dar certo, porque vai ser bom assim, porque nananã. Aí eu começo a sentir aqui dentro.
sabe? Daí eu começo a trazer essa emoção para dentro de mim. Isso, na ciência, gente, se eu falar para vocês na neurociência, isso acaba liberando hormônios dentro do meu cérebro, porque se o coração entrou na brincadeira, entrou lá no serviço também, no trabalho, ele começa a liberar dopamina, ocitocina, serotonina, vários hormônios do prazer, do amor, entenderam? Então, por isso que eu falo também de ciência. Então, essa tal da lei da atração, ela também ativa hormônios ali no nosso cérebro. E o quarto estágio dessa manifestação, ação inspirada. Aí, o que você vai fazer? Vai passar pelo seu corpo, aí você vai se mover de forma coerente àquilo. Se é o engravidar, eu vou fazer o que eu preciso fazer para engravidar. Se eu tomo algum remédio, eu vou parar. Ou se eu estou usando algum método contraceptivo, eu vou parar. Eu vou fazer algo que movimente aquilo. É assim que a energia se transforma em algo palpável. Tá, gente? Mas o que acontece é que muita gente para nesse primeiro estágio. Como assim? A pessoa quer, a pessoa deseja, a pessoa afirma, eu quero, faz técnica 33 vezes 3, escreve, faz isso, faz aquilo, mas não sente. O sentimento, eu posso dizer assim, que é a parte mais importante. Não que tenha uma parte mais importante, porque tudo aqui é importante. Mas se você não sentir, se você não carregar a emoção naquilo, não vai adiantar nada. Entenderam? Então, por quê? Porque você falou uma coisa, mas sentiu outra. E aí se chama um termo que a gente chama de contradição vibracional. O que é isso? Quando a mente e a emoção estão em direções opostas. Tudo trava. A sua manifestação trava. Parece difícil, mas ó, vamos falar assim. Esse exemplo também é um exemplo bem que eu sempre dou, né? Eu preciso de R$1.000 para amanhã. Meu Deus, eu preciso desse dinheiro, eu preciso de R$1.000 para amanhã. Meu Deus, agora a lei da atração vai ter que me ajudar. Eu preciso atrair esse dinheiro. Pode esquecer que você não vai conseguir esse dinheiro, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque quando você está precisando, eu estou precisando disso. A vibração que eu estou emanando é uma vibração de falta. Se eu preciso é porque eu não tenho. Entenderam? Se eu estou precisando, é porque eu não tenho. Agora, se eu mudar o meu foco, tá, eu preciso de R$1.000 amanhã, então eu vou começar a treinar de que forma? Ai, que maravilha que eu tenho esses R$1.000 que chegou para mim. Nossa, que bom, obrigada, meu Deus. Ou, né, depende de acordo com a sua crença. Você vai, a gratidão. Por quê? A gratidão, o amor, essa coisa assim, essa alegria de que você já tem, isso vibra alto. Lá na escala das emoções, isso está vibrando lá em cima, como se fosse uma chave de acesso para a manifestação. Por quê? A gratidão, se eu estou agradecendo, não essa gratidão decorada aí, gratidão, gratiluz, gratitude, não é isso. Quando eu estou agradecendo, mas com muita força, quer dizer que aquilo para mim não faz falta, não é? Ou você consegue agradecer com quando você agradece de verdade, você está agradecendo porque você está feliz com aquilo. A gratidão te leva para um sentimento de felicidade, de alegria, de completude. Ai, gratidão, porque eu consegui esses R$1.000. Aí você está a um passo de conseguir o dinheiro. Entenderam? Então, toda vez que você emana uma energia de falta, de que está precisando, de que não tem, não vai ter. É bem assim mesmo. Quer um outro exemplo? Deixa eu ver. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa está, eu quero encontrar o amor verdadeiro, né? Só que ela acabou de pensar que ela quer o amor verdadeiro, mas logo ela pensa assim, será que alguém vai me querer?
Ou lembra de uma decepção, sabe, que ela teve, aí sente uma dor, né? Nesse momento, ela está vibrando solidão, ela está vibrando algum outro sentimento, que não o de que ela tem esse amor verdadeiro, de completude. Então, parece um pouco divergente, sabe? Por isso que as pessoas falam que lei da atração é muito difícil. Eu não acho lei da atração muito difícil. Falta a gente treinar. É o treino. Porque às vezes a gente quer, fica bravo, né? Ai, eu tô aqui já há tanto tempo treinando, que eu tô feliz, que já deu certo, ai, não sei o quê. Daqui a pouco, que coisa, esse negócio não dá certo, não sei o quê, e chuta o pau da barraca. Aí você cai a tua vibração lá embaixo, na escala das emoções, né? Que existe uma escala das emoções, né? Existe, David Hawkins, ele estudou e ele mensurou as emoções, ele mediu as emoções, né? Então, já tem um vídeo meu lá que fala sobre essas emoções. Se você está vibrando lá embaixo, na culpa, na vergonha, na raiva, no medo, está muito distante de você conseguir criar alguma coisa. Então, é treino. Tentar vibrar na alegria, vibrar na gratidão, vibrar no amor, porque assim você está contando para o universo que o universo é um espelho. Você está mostrando para aquele espelho que você está feliz, que as coisas dão certo para você. Tudo dá certo para você. Tem uma conhecida minha, eu adoro trazer os exemplos, né? Ela é psiquiatra e ela fala muito sobre isso, sobre lei da atração, né? Fala muito sobre esses assuntos. E as pessoas no começo duvidavam, falavam assim, nossa, mas você está ficando louca, você é uma cientista, você é uma psiquiatra e você fala sobre lei da atração. E ela começou a estudar os dois lados, por isso que a gente fez amizade, enfim, a gente conversa muito hoje justamente por causa disso, por causa da minha intenção lá, desde o início, de falar de energia, falar de espiritualidade mais baseado na ciência, então a gente meio que se identificou. E daí ela estava numa época e ela já conquistou muitas coisas na vida dela com a lei da atração. E ela tem uma filha, adolescente também, eu acho que é 1 ou 2 anos mais nova que a Laura. E o cabelo da filha dela, ela tem o cabelo bem enroladinho, e da filha dela era um pouco mais liso que o dela, mais solto, né? E olha só como que pode. E ela testava, conseguiu já dinheiro, várias coisas com lei da atração, casa, isso e aquilo, porque ela mudou a forma de pensar e de sentir. E a filha dela aprendendo também junto, né? Na época estava com uns 12 anos. A filha dela falava assim, tudo que eu quero, eu consigo. Tudo que eu quero, eu posso. Tudo sempre dá certo para mim. Uma menina de 12 anos começou a falar todo dia isso. Todos os dias ela falava. Aí, um belo dia, ela conversando com a mãe dela assim, né? Eu falei assim, mãe, já que você fala tanto que com a lei da atração a gente consegue o que a gente quiser, eu quero que o meu cabelo fique mais enrolado igual o teu. Daí a mãe dela começou a rir, ai, mas não é bem assim, né? Daí ela falou, como não? Claro que é. E começou, todos os dias. Eu ainda não conhecia ela nessa época, né? Aí ela conta isso hoje. Mas ela mostra a foto. O cabelo da filha dela, gente, ela mora em Ribeirão Preto. Parece mentira o que eu tô falando. O cabelo da filha dela, ele tá todo cacheado. Todo cacheado, sabe? Era um liso que nas pontas fazia umas ondas só. As mulheres aí entendem o que eu tô falando. Era um liso grosso, mas fazia umas ondas nas pontas. Agora ele tá enrolado, cacheado. E isso começou a enrolar. Aí a gente fala assim, meu Deus, essa menina parece uma bruxinha, né? Brincando. Isso é magia. Gente, é magia sim, mas é ciência. É como se você... O foco é... O foco é como se fosse a tua varinha mágica. Entenderam? Tudo aquilo que você alimenta com muita atenção, cresce. Tudo aquilo que você rega com muito amor, com muito sentimento, vai dar certo. Tá bom, gente? Então tá, vamos continuar aqui. Deixa eu pegar as minhas, como é que é?
Tá, voltando aqui. Então, esse ciclo, né, energético da criação é a intenção, a atenção, a emoção, e daí você agir, o movimento coerente de acordo com aquilo que você quer fazer. Beleza, vamos continuar. Quando você está observando, né, isso como que fala? Eu já falei sobre isso, eu não lembro agora o nome, gente. Eu já falei para vocês que a neurociência mostra aquilo que quando você foca, expande, né? Quando você foca na abundância, por exemplo, expande a abundância. Quando você foca na escassez, expande a escassez. Então, sistema de ativação reticular no cérebro, né? Que ele está filtrando aquilo que é relevante. Se você decide comprar um carro vermelho, já falei sobre isso também, você começa a ver carros vermelhos por toda parte. É ou não é? É porque você começou a focar naquilo. Não é mágica. Esse é o nome, sistema de ativação reticular. Na ciência é assim que chama. Aí parece que você tá, nossa, só porque eu falei de carro vermelho, meu Deus, agora eu só vejo carro vermelho, que legal, né? Por exemplo, se eu quero trocar de carro, eu tô pensando num carro lá, agora eu quero comprar o HRV. Eu saio na rua, só vejo carro HRV na rua. Porque o teu cérebro está direcionando a energia para aquilo que você acredita ser importante. Espiritualmente também é a mesma coisa. Onde vai sua atenção, vai sua energia. E onde vai sua energia, se manifesta a sua realidade. Tá? Beleza. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês levantem a mãozinha aí e falem, tá? Não precisa esperar até o final, não. Se quiserem... Ale, pode falar, Paty. Então, esse negócio da lei da atração é muito engraçado, né? Às vezes eu saio para passear com as minhas filhas, já são adultas, e tem uma loja que, assim, meu sonho é comprar uma bolsa lá, né? Uhum. É aquela loja dos sonhos, acho que qualquer mulher quer, né? Aquela Louis Vuitton, assim, que eu sou apaixonada por aquela loja. E eu passava em frente, falava assim, um dia eu vou comprar. Aí eu já vinha na minha cabeça, mas eu não tenho dinheiro. Aí esses dias eu passei lá em frente, toda vez eu passo fico namorando. Eu falei assim, aí eu lembrei do que você falou. Eu falei assim, eu mereço ter uma bolsa dessa. Sim. Sabe? Aquela coisa que você vai se achando numa situação que você não é merecedora daquilo, né? Que você não merece, né? Ainda ficava, falei, se as filhas der, eu até quero, mas assim, é questão de individual, né? Você ir lá, né, ver as coisas. Aí toda vez que eu passo, eu mereço, né? Porque, né, a gente tem esse merecimento, né? Com certeza, porque isso a gente falou, por que algumas pessoas merecem ter um carro do ano e outras merecem andar com o carro caindo aos pedaços? Porque há algum nível aí dentro de você manda essa informação de que você não merece, ou de que você é pequeno para aquilo, ou que, para quê, né? Não sei o quê. Então, essa coisa, eu tenho muito isso, eu sei que é um erro, e eu vou melhorar, eu estou focando a minha atenção para eu melhorar. Por exemplo, se eu falar, você quer uma bolsa e tal, ou falar para mim assim, hoje não, porque eu observo meus pensamentos, mas antigamente eu falava assim, paz, eu tinha coleção de bolsa, eu amava bolsa, mas assim, as bolsas baratas, né? Eu falava assim, nossa, quando eu tiver dinheiro, eu quero ter uma bolsa Louis Vuitton, uma Prada, não sei o quê. Aí, ao mesmo tempo vinha assim, mas para quê? Meu Deus do céu, se eu tivesse dinheiro para tal coisa. Então, você está emanando uma vibração de quê? De que aquilo não é tão importante. Então, você não vai conseguir. Verdade. Né? Eu sou a louca da bolsa, né? Aí você vai comprando bolsa aqui, bolsa. Eu falei, mas para quê, né? Para quê, né? Então, você tem que focar. Você quer, você merece? Ok. Então, pronto. Eu mereço, eu vou ter. É isso. Sim. Entende? Então, isso é muito legal quando você começa a observar de uma outra forma. Aí você entende que eu estou mais perto da criação, eu estou mais perto de criar aquilo lá para mim. Porque no momento que eu estou duvidando do meu poder ou da minha, né? Aí você não vai ter mesmo. Porque você fica com aquilo na cabeça, nunca vou poder comprar, né? Então, aí eu passava, eu tinha essa coisa, sabe? Falei assim, mas se a gente comprar em 12 vezes, tá tudo certo. Mas assim, você tem que ter aquela coisa de merecer mesmo, né? Aquele teu individual, aquela,
né? Aquela satisfação, né? O merecimento, eu acho que é uma das coisas, a gente vai falar sobre outras coisas também, mas é uma que trava muito a gente conquistar. Trava demais. Eu acho que a Beatriz também quer falar. Oi, B, pode falar. Oi, tudo bem? Tudo bem. Lê, o que me pega muito na lei da atração é justamente isso, porque às vezes a gente tem um autossabotamento dentro da gente, né? E eu tenho muito isso, a gente se autossabota. Na hora de a gente emanar e pedir por isso, tentar atrair, a gente até que consegue desfocar um pouquinho desse autossabotamento. Mas depois a gente volta para essa prisão, sabe, da autossabotagem. E mesmo que você tente se livrar disso, é uma coisa muito difícil. E é uma coisa que eu tenho tentado muito, mas eu não consigo. E era justamente isso que eu queria perguntar. Como a gente faz para lidar com isso sem atrapalhar aquilo que a gente quer tanto atrair, sabe? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas antes de entrar nesse tópico, eu já falo para você. É treino. Treino, 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 treino. Não é assim mesmo, sabe? Eu tô me sentindo... Tem dias que eu tô me sentindo grata, feliz, e nananã, as coisas acontecem e fluem. Tem dias que eu tô lá embaixo, minha vibração tá lá embaixo. Eu falo, gente, eu sei que eu tô só atraindo coisa ruim para minha vida, mas eu não tô conseguindo sair desse lugar. Desse lugar de sabe? Ruim, de vibração baixa mesmo. Então, a gente precisa essa observação, observar o que eu tô sentindo, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso, tá, Beatriz? Daí, na hora que eu entrar nesse tópico, aí eu vou lembrar de você, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu ia tossir, ia desligar o microfone primeiro para depois tossir, não deu tempo. Tá, vamos continuar então. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam, né? Se eu penso que o universo é um espelho, se o meu campo aqui é todo um espelho em volta de mim, aquilo que eu estou emanando é o que vai devolver para mim, vai ser devolvido para mim. Tem uma consciência, né, de consciência não física, espíritos não físicos, né, que são os Abraham Hicks, que falam muito sobre isso. Eles falam assim que você nunca atrai aquilo que você deseja, atrai aquilo que você acredita ser possível. Olha aí o que a Patrícia falou agora há pouco. Entenderam? Então, assim, você não vai ter aquilo que você quer com muita força. Você vai ter aquilo que você acredita que pode ter. Tá? Neville Goddard também fala isso. Ele fala que sentir é o segredo. Sentir. Ou seja, a emoção é o código da criação. Essa é a palavra mais poderosa, é a frase mais poderosa quando você pensa em lei da atração. A emoção é o código da criação. Então, você precisa viver internamente aquilo que você deseja antes que aquilo apareça do lado de fora. É diferente aqui, não é ver para crer, né? É crer para daí ver aquilo se manifestar. Tá, gente? Então, isso é muito sério. Aquilo que você só deseja sem sentir de verdade, você não vai ter. Tá? É difícil, mas é bem isso. Agora, entra também um pouquinho sobre o que a Bia falou, que é o medo, que é como se fosse um problema muito sério aqui. Como que eu posso usar? O medo é o oposto da fé. Lembra que a gente falou sobre a fé na semana passada? O medo, ele é totalmente o oposto. E ele não apenas trava a nossa energia, mas ele redireciona a manifestação. Por exemplo, né, como eu já falei, você está vibrando no medo, na preocupação, o seu cérebro, ele ativa um sistema de sobrevivência. Nessa hora, o teu corpo, ao invés de liberar lá os hormônios que eu falei que liberam quando se sente grato, dopamina, ocitocina, serotonina, aqueles hormônios do prazer, do amor, enfim, quando você vibra medo, é totalmente o contrário. O seu cérebro, ele ativa, ele libera hormônios, libera adrenalina, cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Quando você libera todos esses hormônios ruins, digamos assim, não que seja ruim, porque eles servem, né? Ele tem lá a necessidade, só que nesse momento o seu foco vai para o perigo, não para você criar alguma coisa. Aí você manifesta o quê?
mais problemas, mais motivo que você possa criar para te proteger. Entendeu? Por exemplo, se você está liberando cortisol, hormônio de estresse, você ativa esse sistema de sobrevivência. O que seu cérebro vai criar? Mais motivos para você precisar estar em alerta. O que deixa a gente em alerta? O medo, a preocupação, a ansiedade, né? Porque se eu tenho certeza que eu vou comprar aquela bolsa, Patrícia, eu tenho certeza que eu vou ter aquela bolsa, por que eu estou preocupada? Por que me dá assim um ciricutico quando eu vejo e falo, ai, queria tanto, mas, ai, meu Deus, 12 vezes vai dar tanto. Nossa. Exatamente. É né? isso. Então, a gente... Você pensa em futilidades, né? Você fala, mas por quê, né? Você começa a colocar tanta minhoca que daí o seu cérebro... É porque, assim, marido às vezes fica falando, ai, pra quê? Ai, não sei o quê, né? Tem tudo isso. Aí você vai colocando na cabeça, né, meninas? É tudo aquilo, né? Aí, o que seu cérebro vai criar? Medo, né? Porque a gente cria. O tempo inteiro a gente cria. O que você vai criar? O que você está emanando? Motivo para você ficar em alerta. Aí você emana mais problema no seu cartão, o salário vem mais baixo, tem um desconto, vem sabe, o teu chuveiro estraga, a tua torneira quebra, mais motivo para você ficar sem dinheiro. Para você não ir lá comprar aquela bolsa, porque aquela bolsa é um perigo. Entende? A mecânica da coisa? Agora vamos falar de uma outra forma, né? Vamos falar assim de uma coisa, nós temos homens também aí, né? Vamos falar, deixa eu ver, do carro. De carro, né? Eu quero trocar de carro. E a Tiesa querendo participar. Abriram a porta, né? Vou ter que cortar essa parte. Daí ela fica latindo para os Sírios. Ai, gente, desculpa. Colabora, galera, comigo, por favor. Ai, Jesus. Eu vou cortar. Vocês vão ver isso, mas Tá, vamos pensar num carro, vamos pensar na bolsa. Fala para a Laura levar ela para o quarto. E agora que você abriu a porta... Só um pouquinho, gente, desculpa. Abriu sim que eu ouvi. Não. Ai, gente, desculpem. Me perdoem. Vamos lá. Falando de bolsa, então vamos pensar no carro. Eu quero trocar de carro, né? Mas eu vou lá na concessionária, ao invés de eu fazer um test drive, né? Entrar no carro, andar no carro, sentir o cheiro daquele carro. Nossa, eu combino com esse carro é maravilhoso, esse carro dá certo em mim, parece que fechou comigo. Aí eu vou passear, né? Fiz o test drive, tá? Vem embora assim com aquele sentimento de confiança, aquele carro vai ser meu. E pronto, acabou. Agora, se eu não tenho esse sentimento, se eu não liberei esse sentimento com relação àquele carro, mas o sentimento que eu liberei foi de que, meu Deus, mas a parcela vai ficar muito alta. Jesus, o que eu faço? Não vai dar certo. Ai, como que eu faço? Ai, meu Deus. E começo a colocar um monte de minhoca na cabeça. O que o meu cérebro vai fazer com que eu me proteja daquele carro, como se aquele carro fosse um perigo? Porque eu liberei hormônios, sabe? Eu liberei um sistema de sobrevivência no meu cérebro. Então, cientificamente falando, né? Agora eu estou falando sobre a neurociência. Cientificamente falando, o meu corpo vai me proteger daquele carro. Para que eu não tenha dinheiro, para que eu não consiga parcelar,
dá um problema no meu cartão, dá um problema na minha casa, quebra o meu carro velho, e eu tenho mais gasto, e aquilo vai me, como é que fala? Vai me separando cada vez mais do meu sonho. Por quê? O meu corpo está me protegendo. Espiritualmente falando, a mecânica é a mesma. O medo é o contrário da fé. Se eu sentei lá naquele carro e falei, esse carro vai ser meu, eu confio que esse carro vai ser meu. Eu estou falando na espiritualidade. Eu confio que aquele carro vai ser meu. Simples assim. Então, a mecânica é a mesma. A ciência e a fé e a espiritualidade é a mesma. Você acredita, você confia. Agora, se você começa a ter medo, aquela tua fé é banal, né? Então, se você, como é que é? Quando você fala lá na Bíblia, quando você... agora eu não vou lembrar que parte da Bíblia que fala isso, não, mas acho que não sei se é para Moisés. Ai, gente, eu não vou lembrar. Pega essa montanha, se você falar, essa montanha saia daqui e vai para o mar, e você tiver fé para aquilo, a montanha vai lá no mar. Vai se jogar lá no mar. Agora, se você duvidar, o que ele estava querendo dizer ali? É a mesma coisa que a gente está falando. Ou você tem fé, ou você tem medo, porque os dois viram uma como é que é o nome? Distração vibracional. Entendeu? Porque ou você está confiando, ou você não está confiando. Os dois juntos não tem como. Tá? Ale, vou te interromper mais uma vez. Sem problema, minha linda. Nós estamos aqui para isso. Na realidade, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que também acreditam em Deus também tem esse mesmo medo. Voltamos ao medo, né? Mas é como se tudo que eu fosse pedir para o universo ou tentar trazer para mim eu tivesse medo que fosse ao contrário daquilo que Deus quer para mim, entendeu? Como se eu estivesse afastando aquilo que ele tem para mim, um propósito. E aí a gente fica nessa, será que eu estou fazendo certo? Será que isso não é errado? Será que eu não posso atrair uma coisa para mim agora que no futuro possa ser errado, possa trazer uma tristeza para mim? Isso aí são crenças, e essa crença eu posso afirmar para você que ela é falha, porque se nós somos os criadores da nossa realidade, não é Deus que decide, somos nós que decidimos com a permissão dele, entendeu? Por isso que nós somos co-criadores. Então, nós temos o poder de realinhar a nossa vida. Então, não existe isso, tá? De você pensar assim, ai, mas se eu acho que Deus quer que eu vá para esse caminho, e se eu peço para ir para esse, eu estou fazendo errado. Não existe isso, tá? Então, isso você não precisa se preocupar com relação, sabe? Porque se nós somos centelhas divinas, se nós somos a emanação do todo, dessa energia pura criadora, nós podemos, sim, decidir qual é a nossa realidade, o que nós vamos fazer. Entendeu? Então, não existe um destino pré-determinado para daqui 20, 30 anos. Não existe isso. Existe o que você cria dia após dia. Tem o livro O Poder do Agora, que eu acho que a Patrícia já leu, né, Patrícia? O Poder do Agora fala muito sobre isso. Não existe o ontem e não existe o amanhã. Exato. Só existe o agora. Quando chegar amanhã, o amanhã vai ser agora, né? Ele ainda fala assim, o ontem, naquele momento, foi o agora. O amanhã vai ser o agora. Ou seja, não existe nada pronto para acontecer amanhã ou para mês que vem. Não, vai acontecer de acordo com o que você for, onde você vai pisando. Por isso que eu falo, coloca o pé que o caminho se abre, porque não tem nada pronto. Vai acontecer. Então, sobre certo e errado, também não existe. O que é certo para mim pode não ser certo para você, e vice-versa. Aí eu entro numa parte muito importante, muito interessante, que tudo é uma ilusão. Né? A gente pode falar sobre isso também um outro dia. Mas, Bia, não se preocupe e não deixe que isso te limite, porque isso é um limitador. Esse tipo de pensamento leva a gente limita a gente, sabe?
Não deixa que a gente expanda a nossa vida, crie a nossa vida, sabe? Eu quero ter um... Por que que Deus ia ter um propósito na sua vida pequeno? E na vida da Cleusa, um propósito bem grandão, bem legal. Entende? Então, não tem. A gente cria a nossa realidade de acordo com aquilo que a gente carrega dentro de nós. Merecimento, medo, preocupação, tudo isso. O Abraham fala, você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você acredita que pode. Então, se eu acredito que eu posso ter um avião, um jatinho, um não sei o quê, eu vou ter. Agora, se minha cabeça não consegue mensurar isso, se minha cabeça só consegue me imaginar morando no meu bairro pequeno, na minha casa pequena, que não é terminada, que não sei o quê, que não sei o quê, é só isso que eu vou ter. Não é que Deus preparou para você uma coisa grande ou uma coisa pequena. Deu para entender, Bia? Ou será que eu acho que eu fui muito... Não, deu sim, Lê. Eu acho que eu entendi. Sabe, meu amor, o que a gente precisa é parar de nos limitar, tá? Olha a Camila aí, que saudade! Mas vamos continuar aqui, que a gente vai falar mais sobre isso, tá, Bia? Aí você vai poder... Não entendi. Ale, aconteceu uma coisa assim muito interessante comigo, sabe? Eu fui estudar um pouquinho mais tarde, né? Eu sou nutricionista, e eu sempre tive vontade de entrar numa empresa, acho que todas vocês conhecem também, que é a Sodexo. Só que eu sempre achava, não, tem pessoas melhores que eu, mais capazes, né? Mas assim, as meninas mais preparadas, mais novas, aquela coisa cheia de curso e tal. E aí eu sempre participava do processo seletivo e tal. E aí depois que eu comecei a entender muito, que comecei a ler o livro lá e comecei a entender muita coisa, aconteceu uma coisa muito engraçada. Hoje pela manhã eu nem tchum mais, eu recebi um e-mail deles para ter uma conversa, para ver se de repente dá certo. Depois que eu nem tchum, falei, eu não vou conseguir nunca, sabe? Falei assim, eu não vou conseguir nunca. Nossa, tem meninas muito mais preparadas que eu, muito mais, entendeu? E eu ficava com aquilo na cabeça. E isso, querendo ou não, vai limitando a gente, né? De uma certa maneira, limita e vai aparecendo, você nunca tem chance, né? É um limitador. E eu ainda vou te ver trabalhando lá. Ai, meu Deus, amanhã pode ter certeza, pode ter certeza. Se é o que você quer, aos poucos você começa a tirar o que está te limitando, porque, como eu falei, não é uma mágica, é um processo, né? Se você consegue mudar a sua mente rapidamente, ótimo, você é uma pessoa que vai criar muito mais rápido que eu, ou que a Cleusa, ou que não sei o quê. Agora, se não, você vai treinando, e se é o que está no teu coração, pode ter certeza. Mas, sabe, eu sempre tive aquela coisa que sempre tem pessoas melhores do que eu. Isso é um erro enorme. Não, imagina, sabe? Então, gente, assim, né? Eu tô encantada de ouvir isso aí, e porque eu ainda acredito, você ainda vai me falar. Se você quer mesmo? Amém. Nossa, é o que eu sempre quis, assim, né? Porque eu fui estudar, tô com 50 anos agora, né? Fui estudar depois que meus filhos cresceram, cada um foi tomar a sua vida, e falei, bom, agora eu tenho tempo de cuidar de mim, né? Que aí a gente passa a ter tempo, né? E aí fui estudar tal, e né, consegui, graças a Deus, assim, com muita dificuldade, mas foi. Não fui para a área clínica, né? Fui para a área de alimentação, né? Alimentação saudável, e eu sempre fui muito de refeitório, eu sempre fui muito de cuidar de pessoas, enfim, eu gosto de cozinha, eu gosto daquele ambiente e tal. E falei, imagina, né? Era uma referência hoje, né? Uma empresa referência, né? Tanto ela quanto a GRSA, né? Que é uma referência também em alimentação coletiva. Enfim. E hoje, quando eu abri o e-mail, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tinha esquecido. Sabe quando você esquece? Vou falar sobre isso também. Ó, o coração, Patrícia e todos que estão aí, Camila, Cleusa, todos que estão aqui, o coração ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o do seu pensamento, que é do seu cérebro. Então, quem dá... Lembra que eu falei a emoção é o código da criação? Quem dá esse tchan
é a emoção. Então, você sente que você já está lá. É assim que vai acontecer, tá? Então, antes, um exemplo aqui para a Bia também, né? Para as outras pessoas. Antes de dormir, você fecha os seus olhos e visualize aquilo que você quer. Se imagine lá, né? Ou trabalhando lá, ou a Bia, né? De acordo com o sonho dela, ou a Cleusa, enfim. Todos que estão aqui, às vezes eu esqueço os nomes, gente. Mas se visualize lá, se imagine, sabe? Naquele lugar. E comece a sentir como se aquilo fosse real. Sinta a gratidão como se aquilo já tivesse acontecido. Aí você, até o momento que você começa a sorrir sozinho. Ai, é isso. Você já fez um exercíciozinho daquele estado, sabe? Daquela fé verdadeira, daquele estado criador, daquele sentir antes de ver. É assim que funciona. Outra coisa também importante, né, que eu falei lá dos 4 pilares, né, da manifestação, falei dos estágios, vamos falar agora, assim, de 4 coisinhas também, né, que com outras palavras, mas é a mesma coisa do que eu já disse. A clareza daquilo que você quer é muito importante, que é o pensamento, né, porque a dúvida é o maior ruído, o maior erro é a dúvida. Então, você tem a clareza daquilo que você quer. Lembra que eu falei sobre a gravidez e tal? O sentimento. Aí você vai sentir como se fosse real. A senha, né, para isso acontecer é a emoção. Aí você vai se alinhar. Você vai fazer aquilo que precisa fazer, ter uma ação coerente com aquilo e tal. Não ficar, por exemplo, vibrando prosperidade, mas reclamando de falta, essas coisinhas. E depois é o confiar. Confiar que aquilo já deu certo. Pronto, acabou. Quando você solta, esse é o tal do soltar, que as pessoas falam, soltar é tão difícil. É quando você confia. E para de falar naquilo. E para de ficar pensando. Só confia que aquilo já é seu. E pronto. Passa uns dias, você tem notícia, você recebe um e-mail, você te ligam. E é assim que a coisa flui. É assim que a vida é, gente. Sabe? Então, lembra que eu falei sobre a lei da gravidade, que você não precisa estar pensando na lei da gravidade. Se eu soltar esse copo, ele vai cair no chão e pronto, acabou. Então, eu não preciso pensar na lei da gravidade. A lei da atração é a mesma coisa. Se eu não estou consciente... Por que nós estamos fazendo essa aula? Para você atrair consciente, sabendo o que você quer. Porque se você não tiver consciência daquilo que você quer, você vai atrair do mesmo jeito. Mas vai atrair qualquer coisa. Porque ultimamente eu ando mal, eu não consigo levantar da cama, eu tô triste, eu tô arrasada, eu tô... eu só penso caca, só penso porcaria. Sinto muito. Mas o que vai acontecer para você semana... Você está atraindo aquilo que vai acontecer para você semana que vem, mês que vem, ano que vem. Porque... não quer dizer que já está pronto o meu amanhã, o meu depois da manhã. Quer dizer que o que eu estou vivendo agora é que está criando o meu amanhã. Então, a gente precisa começar a pensar naquilo que a gente está criando. Eu preciso começar a pensar naquilo que eu estou criando. Tá? Fé não é torcer para dar certo. Fé é saber que já deu certo. Então, se eu quero uma bolsa, não é torcer para, podia ter mais limite no meu cartão, né, para eu comprar essa bolsa. Podia aumentar meu salário, né, para eu comprar essa bolsa. Estou torcendo para que eu tenha aquela bolsa. E não é isso que é fé. Fé é saber que eu vou ter aquela bolsa. Aquela bolsa já é minha. Pronto. E acabou. Eu vou ter aquela bolsa. Só vai se manifestar no tempo certo, ok? Mas já é minha. Lá na Bíblia, Jesus já dizia assim, tudo que pedirdes em oração, crendo, vai receber. Né? Essa lei universal, ela está na Bíblia, ela está em várias filosofias, em várias tradições espirituais, né? Mudando de nome, sim,
mas ela está em tudo quanto é estudo sobre a fé, sobre a espiritualidade. É a lei da atração. Então, a fé é essa ponte, sabe? É essa ponte entre o que você não enxerga e o que vai estar na tua mão daqui a pouco. Então, eu já leio, tem uma mensagem da Gleice ali, eu já vejo, tá? Ela é o estado da alma que dá permissão para matéria, para as coisas se organizarem. Por isso que eu falo que quando você duvida de algo, você bloqueia. Mas quando você confia, alguma coisa vai dar, acontece de um jeito ou de outro, mas aquilo vem para você. Parece mágica, mas não é. É só a sua energia não sei se existe essa palavra, mas se rearranjando, se organizando, enfim, deu para entender, né? Então, o universo arranja as coisas, organiza as coisas e aquilo chega para você. Tá? Vamos lá ver se tem mais mensagem. Eu vi que tem uma da Gleice aqui. Da Bia também. Mas como... o Carlos também. Mas como mudar o que sinto para ressoar com algo que quero, mas na minha atual realidade parece ser impossível? Vou falar sobre isso. E quando a energia ruim vem de pessoas próximas, quando eu divido as coisas e a pessoa fala, mas será que dará certo? Pronto, já desisto dali mesmo. Tá, vamos para a Bia. Como mudar o que eu estou sentindo para ressoar com algo que eu quero na minha atual realidade? Parece ser impossível. Sim, é difícil mesmo. Quando você quer ter... por isso que a gente precisa expandir as estacas da mente, né? Quando você está numa realidade, por exemplo... você tem que se preparar o teu campo, todo o teu campo para esse recebimento. Como assim? Por que vocês acham que muita gente, várias pessoas que ganham, por exemplo, no Big Brother, ou, sei lá, ganham um prêmio da loteria muito grande, passam um tempo e perde tudo? Porque ela não está preparada, o campo dela não está preparado para aquilo. Então, a gente precisa ir se preparando, degrau mesmo, né? Galgando aqueles degraus assim. Por exemplo, se eu moro aqui só um exemplo, tá, gente? Se eu moro num bairro bem afastado, eu já quero morar, por exemplo, eu quero uma mansão de não sei o quê. Como que eu posso explicar de uma forma mais prática para vocês? Eu preciso ir alargando as estacas da minha mente. Eu preciso observar, olhar coisas mais caras, olhar relacionamentos que eu desejo. Isso vai fazendo com que o meu cérebro acompanhe o meu sonho. O meu cérebro, o meu coração, lembra que é tudo um circuito? Acompanha aquilo que eu quero. A Camila colocou ser para ter. Isso mesmo. Eu não posso ter algo, ganhar 10 milhões de reais, sendo que eu não me tornei uma pessoa que tem essa capacidade de gerir todo esse dinheiro. Então, isso vai sendo aos poucos. É mais fácil e é melhor que seja assim, que você acompanhe, que você consiga ter as coisas de acordo com você vai se moldando para aquilo, que é o tal do ser para ter, né? Antes, eu preciso sentir na minha realidade para que aquilo não pareça ser impossível. É o que a Bia falou. Mas eu estou vivendo um relacionamento tóxico, o meu marido me bate, enfim, eu tenho vários problemas de relacionamento e o meu sonho é ter um marido maravilhoso, um marido assim, um marido assado, Qual é o primeiro passo, gente? O primeiro passo é me separar desse traste. Porque se eu estou com o traste ainda, eu não vou conseguir ter um maravilhoso, porque eu ainda estou aqui atrapalhando essa energia. Então, você tem que ir fazendo ações coerentes com aquilo que você quer. Esse exemplo ficou claro para vocês? Se eu tenho um marido tóxico, um namorado tóxico, que só faz mal para mim, não sei o quê, mas eu fico visualizando porque eu quero um namorado melhor, que me trate bem, que me cuide, que me leve para passear, que não sei o quê, só coisas boas.
mas eu continuo com aquele, eu estou atrapalhando que a energia flua. Esse é só um exemplo meio, né, mais simples, assim, para vocês entenderem. Eu preciso fazer algo para aquilo acontecer. Então, a minha atual realidade, tá, meu salário é baixo, eu não tenho nenhum jeito de conseguir uma proposta de melhoria lá dentro e nada. Você começa a imaginar um outro emprego, ou você começa a imaginar um prêmio que você vai ganhar, ou você começa, pelo menos, a imaginar a tua vida de uma forma diferente. Fazer essa visualização de uma forma diferente. Isso já faz com que a sua realidade mude. Entendeu, Bia? Dependendo do que a gente está passando, não é simples, não é fácil mesmo. Mas esse treino precisa acontecer, porque se eu não estou tentando me tornar aquilo que eu quero, nunca vai acontecer. Tá? Vamos lá para a Gleice. E quando a energia ruim vem de pessoas próximas. Aí é complicado, porque a gente precisa se blindar, né? E é difícil para se blindar. Quando a pessoa fala, ainda mais pessoa da família, né? Ah, mas será que isso vai dar certo? Ixi, sei não, hein? Já joga um balde de água fria. Por isso que falam muito que a gente não pode contar as coisas, né? Não é que não pode, que a pessoa vai urubuzar, não é só isso. É também para que você não se influencie com a opinião dos outros. Quando você divide com alguém e a pessoa não está na mesma sintonia que você, é bem fácil a pessoa te jogar um baldão de água fria e você cair mesmo, né? Ou você se blinda, que não é muito fácil mesmo, a gente tem que ir treinando, por isso que tudo é treino, 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 sabe? Se você quer ter um músculo fortinho, você vai treinar, 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 treinar. Se você quer ter uma mente poderosa para aquilo que você está focando, treina, 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 tá? Meu sonho, já me separei, agora estou esperando os meus sonhos. Ah, olha isso, que maravilha, Silvia! É isso mesmo, Silvia. Agora você começa a imaginar todos os dias. Por que as pessoas falam sobre escrever, né? Escrever aquilo que você quer, fazer carta da gratidão, carta não sei o quê, carta do eu do futuro. Porque quando você escreve, você está ativando um outro sentido, né? E quando você ativa mais do que um sentido, você reforça mais o teu cérebro naquilo, né? Você sente o teu coração como se fosse verdade, você já está escrevendo, você já começa a visualizar, então você está ativando outros sentidos nesse teu sonho, então é mais fácil de você conquistar. Eu agora entendi que já tenho o que eu quero, é isso. É essa certeza. E não deixar, quando vira aquele ruído, mas será? Para, sai daqui. Sabe? Briga mesmo com a sua mente. Fala, opa, sai daqui. Tá cancelado esse pensamento bobo. Pensamento que não tá me levando para lugar nenhum. Tá? Então, na filosofia hermética, que é da onde vem a lei da vibração, né? Que a lei da atração é uma sublei, né? Dessa lei. Existe a tríade criadora, como eu posso dizer, que são 3 coisinhas aí, ó. Pensar, né? Imaginar e sentir. Por isso, você tem que observar o que você fala. Toda palavra que você fala, de acordo com o sentimento, ela está carregando uma energia, uma frequência. Toda emoção, ela cria uma ordem vibracional, né? Então, se você fala que não consegue, você não vai conseguir mesmo. Se você fala, eu posso, eu mereço, eu já sou isso, você vai ter, tá? Então, eu quero que vocês, não vamos fazer esse exercício aqui, mas eu quero que vocês façam toda noite, de preferência à noite, quando o seu ciclo de ondas cerebrais já está mais calmo, né, já está mais tranquilo, você fecha os olhos, você respira fundo, que quando você respira, você começa a baixar o ciclo de onda, né? Sente o ar entrando, sente o ar saindo, seu corpo relaxando. Aí você começa a se imaginar dentro daquilo que você quer, como se você fosse um personagem lá dentro. Se é uma casa, você começa a imaginar aquela tua casa.
abrindo a porta do banheiro, indo no banheiro, fazendo seu xixi, indo jantar. Se é um carro, ou se é um emprego, ou se é o namorado, você já começa a se imaginar com ele, com ela, né? Você se enxergando ali dentro. Se é a bolsa, você já imagina você passeando com a bolsa. Se é dentro da empresa dos teus sonhos, você já imagina você dentro da empresa. Faz esse exercício por alguns segundos, não precisa nem ser muito tempo. Olhe os detalhes, tente ver as cores, tente sentir quem está com você, onde você está, como você está feliz, está sentindo essa gratidão. É assim que a lei da atração começa a funcionar, gente. A lei da atração, ela é real. É real. Mas ela só funciona plenamente, de verdade, conscientemente, né? Quando você está sabendo o que você quer e sentindo o que você quer. Porque senão, ela vai funcionar de uma forma que você não sabe. Se eu tô, como eu falei, se eu tô uns dias bem down, assim, né? Ai, meu Deus do céu, nada dá certo pra mim, porque minha vida é uma caca, porque não sei o quê, eu tenho que saber que aquilo ali eu tô criando a minha vida daqui uma semana, daqui uns dias, ou amanhã, quem sabe? Então, aquilo lá que a Bia falou, vamos desmistificar isso agora. Não existe nada certo para eu viver amanhã, mês que vem, semana que vem. Existe aquilo que eu estou criando hoje. É de acordo com o caminho que eu sigo, é que a realidade vai se moldar. Tá? Se dentro de você, gente, deixa eu até ver que horas são, quase na hora. Se dentro de você existe aquela crença, olha só, de não merecimento, de culpa, de medo, ou de padrões herdados, aquilo que a gente já falou também, a sua vibração, ela está se dividindo, ela não está focando naquilo. Você precisa focar naquilo que você quer. Porque senão o universo vai te responder totalmente confuso. Eu não sei bem o que ela quer, então vou devolver isso aqui para ela. Exatamente assim, né? Outra coisa que eu também não posso deixar de falar, né? Que é sobre o TAC, né? É exatamente isso que a gente faz no TAC, que são os 30 dias, né? É um treino. Porque aqui a gente está falando sobre como você mudar esses padrões, como você mudar esse padrão de culpa, de não merecimento, de medo, enfim, de uma forma que cada um vai trabalhar por si a partir de amanhã. A Bia vai trabalhar por si, a Cleusa, o Carlos, a Camila, a Gleice, a Silvia, cada um vai trabalhar por si. E no TAC é um desafio que a gente trabalha juntos, 30 dias juntos. E pela neurociência, com 30 dias, a gente já consegue modificar um padrão dentro do nosso cérebro, né? O melhor que seja 3 meses, tem toda lá quando você cria um hábito mesmo, você cria um hábito mesmo a partir de não sei quantos dias. Tia Sá, mas com 30 dias você já consegue reprogramar o seu cérebro, reprogramar a sua mente. Por isso que eu criei o TAC. Então, o TAC é um desafio que a gente vai fazer junto. Você aprende a liberar esses bloqueios energéticos, a curar essas memórias que estão te mantendo preso no medo, na escassez, realinhar seus pensamentos, suas emoções, suas ações. Tá? Então, só para vocês entenderem por quê. Claro, a gente tem todas essas aulas? Sim. Vocês entenderam hoje que está nas tuas mãos conquistar tudo que você quer, tudo que você sonha. Está no seu poder. Nós temos esse poder aqui que foi dado por Deus, pela nossa energia suprema, criadora. Está nas nossas mãos. Ok, só que daí agora é cada um por si. Amanhã, lembrem-se de fazer, lembrem-se de visualizar, lembrem-se de, né? Tudo isso. Aí eu gosto de reforçar por que eu inventei o TAC, a doida do TAC. Porque é uma técnica que a gente trabalha 30 dias juntos, de mãos dadas lá.
para você, cada dia você modificando um padrãozinho guardadinho lá dentro de você, tá? Mas depois já tem gente que já tá, acho que quem tá aqui no grupo, não tem ninguém que já é do TAC, né? Acho que não, que tá aqui não. Senão elas iam falar, eu ia mandar elas falarem aqui para vocês sobre o TAC, porque quem tá no TAC já fez tanto depoimento, gente, que eu falo, vocês estão melhor que eu, gente, passaram, ó, eu falo, vocês são demais, porque as meninas, tem um homem só, acredito nisso? Como que pode, né? A mulherada é que ainda não divulgo tanto, né? Mas eu não sei se é sempre assim, mas a mulherada sempre. E aqui também só tem um homem hoje, que legal. Meu público é quase 100% feminino. Mas é isso, gente. Eu estou muito feliz, assim, porque o que a gente trouxe hoje é simples, é o que a gente vê na internet todos os dias, qualquer vídeo sobre lei da atração. Só que para que vocês entendam que quando eu quero, eu preciso tirar alguns ruídos para aquilo acontecer. Ruído do medo, ruído da angústia, da falta, do será. Se você colocar o se na frente, sabe? A coisa não funciona. Então, eu quero que vocês falem alguma coisa, porque senão eu continuo falando, e não deixo vocês falarem. Camilinha, meu amor. Fala, Camila. Posso dar um testemunho da lei da atração? Mas que coisa maravilhosa. Manda! Então, hora dos testemunhos, gente. a Ale é uma colega recente, mas é bem querida minha. E quando ela me conheceu, ela pediu. A gente estava na fila de um evento. A gente se conheceu na fila de um evento. Aí eu falei assim: ai, queria tanto tomar um café da manhã. Pois a gente entrou no evento, tinha um café da manhã esperando a gente. Sério. Esse é assim, ó, uma atração. Não é só um café, gente. É um café que eu nunca vi igual. Sabe? Do melhor hotel que você já foi na sua vida, não tem aquele café que a gente viu naquele evento. Aí uma coisa, eu sou funcionária pública, eu sou bombeira militar. E eu fiz o concurso um ano. E um chefe meu, a gente tava falando sobre pessoas que botam a gente pra baixo, né? O meu chefe falava assim: tomara que você quebre a perna. Porque tinha um teste físico pra fazer. Isso me magoava, né? Por que uma pessoa que, tipo, era pra me apoiar, mandava eu quebrar a perna? Pois bem na corrida eu não consegui e não passei. Aí na segunda-feira eu falei assim: olha, não passei, você tá satisfeito? Ele falou: não, eu tava brincando. Falei: pois é. Pode ser uma brincadeira pra ele, mas a gente escuta e leva pro coração, né? Aí, por causa dessa corrida, eu não passei. Vida que segue, eu tinha ficado dentro das vagas. Aí, no ano seguinte, eu falei: quer saber? Só de pirraça eu vou fazer de novo o concurso. Aí eu fiz tudo, e mulher chama 60 para na escola ter 30. Aí eu fiquei em 58 ainda, sabe? Eu falei assim: ah, quer saber? Vou fazer por fazer. Aí lá no 58 eu passei no exame médico. Aí quando eu passei pro físico, para ir pro físico, eu falei: pô, passei na prova da escrita na redação. Agora vamos treinar, né? Vamos treinar, porque pelo menos essa corrida aí eu vou ter que passar. Gente, eu passei. Passei na corrida, fui. Mas assim, eu fiz assim, bem de boa, tanto que eu não fiquei bem colocada. Quando chamou as meninas, o pessoal, eu não tinha ficado na vaga das 15 meninas. Eu tinha ficado em 18. 18. Então eu não tinha ficado dentro das vagas das mulheres. Beleza. Passou, eu fiz, desapeguei, fiquei tranquila, porque eu tinha passado no físico, eu queria provar para mim mesma que eu ia conseguir, entendeu? E esqueci aquilo. Não fiquei pensando na cabeça: meu Deus, eu preciso passar, meu Deus, eu preciso daquilo, tal. Não fiquei. Aí tá. Soltou, né? Soltei, porque eu fui viver minha vida, né? Pelo menos eu tinha emprego. Aí, num dia de feriado, eu acho que as aulas começaram em abril, em junho, num feriado de junho, acho que era Corpus Christi, eu recebi uma ligação. Oi, aqui é o Coronel Fulano de Tal. Coronel me ligando? Tá. Não, e detalhe, eu tinha medo de altura e não gostava de sangue.
né? A louca. Aí E é a tá. minha bombeira preferida. Não gosto de altura? Que negócio que é esse? Aí fui, e eu trabalhava com hotelaria, de segunda a segunda, escrava, até as 11 da noite e tal. Aí ele me ligou no feriado e falou assim: Ah, você pode vir fazer uma entrevista na segunda-feira? Olha a minha arrogância, gente. Aí tá, beleza, vou. Quando eu desliguei o telefone, eu falei: se não tiver que trabalhar com sangue, eu vou. Se não trabalhar final de semana, eu vou. Tá. Segunda-feira, cheguei pra entrevista. Era para trabalhar da 1 às 7 da noite, de segunda a sexta. E eu ia esperar a escola do ano seguinte. Ia ganhar a mesma coisa que o pessoal que estava na escola estava ganhando e o dobro do que eu ganhava no hotel. E aí eu Olha isso. cocriei assim, ó, só deixando levar. Tipo, eu falei pro universo, quero ser militar, tá? Beleza? Beleza. Me esforcei um pouquinho. Mas eu me diverti também, sabe? Porque minhas amigas me ajudaram a treinar, porque elas sabiam da minha deficiência de correr, e isso acabou até unindo as amigas. Então, acho que tudo que vai com muito, muito esforço, eu acho que tem um pouco de atrapalho. Pronto, esse foi meu testemunho, tô falando demais. Ai, tá falando de mais nada. Ai, que... Olha, gente. Então, tudo que a gente falar aqui, qualquer um de vocês, se for falar, vocês têm alguma história da lei da atração na vida de vocês, com certeza. É só a gente rememorar. Porque, assim, ou um carro que você sonhou um dia e hoje você dirige aquele carro, ou se lá atrás, um dia você pensou, eu quero fazer tal faculdade e você conseguiu fazer, ou, porque eu quero um dia ter uma casa assim e hoje você tem, ou um sofá assado você tem. Então, tudo na vida a gente atrai, porque a lei da atração existe para todo mundo. Só que aqui nós estamos aprendendo a manifestar, a criar consciente, sabendo o que você quer. E não esperando que o universo te mande coisas que não é o que você quer. A Camila podia ser, ao invés de bombeira, ela podia ser professora. Porque eu quero ser professora. Eu, quando era criança, eu brincava que eu estava dando aula para os meus primos. E o que eu me tornei? Professora, gente. Né? Então, é assim que funciona a vida. A minha mãe, por exemplo, ela sempre falou que ela não tinha estudo, porque ela era dona de casa, porque era só isso mesmo, não sei o quê. Ela sempre foi dona de casa, é dona de casa até hoje, né? Mas será que é porque minha mãe não tem nenhuma capacidade de ter uma outra profissão? Na cabeça dela, ela não tinha. Na cabeça da minha mãe, ela não conseguia se visualizar sendo uma médica, porque era muito longe da realidade dela. Então, é aquilo que a Camila falou, ser para ter. Então, a minha mãe não conseguia ser aquilo. Estou só dando exemplo da minha mãe, tá, gente? Então, vamos começar a abrir a nossa cabeça, sabe? Expandir a nossa mente. A minha mãe não tinha esse estudo lá atrás, como é que fala? Enfim, não tinha essa ideia de que ela podia sonhar com outra coisa. A consciência, né? Não tinha essa consciência, né? Só dei um exemplo aqui da minha mãe. Hoje, e eu sempre criei minhas filhas, eu acho que até exagerei, né? Porque eu falo que minhas filhas, elas podem ser a Barbie, elas podem ser o que elas quiserem. A Laura já teve momento que ela queria ser astronauta, já teve momento que ela queria ser presidente do Brasil, já teve... Cada dia ela quer ser uma coisa. Eu falo, vai alimentando, alimenta o que você sabe, porque é assim, vamos regando aquilo que a gente sonha, porque a gente não precisa nascer naquele bairro, viver naquele bairro e morrer naquele bairro. Não. A gente pode vivenciar, conhecer outros lugares, provar comidas diferentes, conhecer pessoas diferentes, andar de carro diferente, fazer isso, fazer aquilo. A gente pode fazer, porque nós somos só um personagem nesse lugar aqui. Nós não estamos aqui pronto e acabado para tudo, nós estamos vivenciando. Tá? Ai, gente, se me deixar, eu vou ficar aqui falando sobre isso até meia-noite. Então, acho que já deu nossa hora, né? Eu não paro. É o assunto que mais me brilha, mais faz brilhar meu zoinho. Zoinho, eu tô sendo modesta, né? Olha, Lê, e depois que eu te conheci, eu vou te falar, me deu vontade de estudar neurociência.
Menina, Mas é gostoso, né? é uma Eu delícia. te falar que me veio essa vontade, sabe aquela coisa de entendimento, sabe? Aham. De entender mesmo. Eu falei, meu É Deus, que muito bom. coisa. Bom, eu, É, eu indico super, né? Porque eu amei mesmo, e para mim fez eu entender, não que eu precisava entender, a minha fé precisava de algo científico, não é isso, mas eu gosto eu já uno uma coisa a outra. Antes era uma fé meio vaga, a espiritualidade é vaga? Não é que é vaga, mas quando você comprova cientificamente, você fala, caramba, o negócio é sério. E existem pessoas que dá aquele up, assim, a gente vê você falar, não sei se sou eu ou com minhas amigas aí, se a gente vê você falar, parece que dá aquela vontade de de entender mais, de ir atrás, de procurar, né? Ai, que delícia! Eu gosto de ouvir isso, sabe? É Porque muito gostoso. foi assim comigo. Eu falava assim, gente, como é bom aprender É. isso, né, A Camila? pessoa incentiva, né? Isso é muito gostoso, né? Eu fico muito feliz. E a gente, nesse evento que a gente foi, era um evento sobre a lei da atração, né, Camila? Olha isso. Aham. Foi maravilhoso. E a gente Camila, criou muita coisa. Oi? você falou que trabalhou em hotel, né, Camila? Trabalhei. Uhum. Eu tenho a impressão que eu te conheço, Camila. Olha, Não sei por quê, sabe? É que eu fiz estágios na época de faculdade em hotel. Quando você apareceu na tela, aí eu falei, gente, eu acho que eu conheço a Camila. olha. Da onde Pode você é? Qual o nome do hotel que você trabalhou? Eu trabalhei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ah, tá. Trabalhei em Florianópolis, Santa Então Catarina. não é. Então não é, porque eu sou aqui de São Paulo, então não é. Ah, não. Tá vendo? Vai que foi em outra vida, meninas. Não é? A gente Sabe aquela encontrou impressão esse quando sonho, você né? vê, você fala assim, gente, eu Banda de conheço ela. Vai que foi em outra vida. Pode ser, bruxa, né? Vamos falar ainda sobre isso em algum momento. Vamos. Gente, estou muito Vamos. feliz, tá? Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Quando vocês se interessam, a Jaciara mandando coraçãozinho, quando vocês estão aqui, é um sinal que essa sementinha já está aí plantada. Então, a partir de hoje, comecem a observar. Amanda também, estava esquecendo da Amanda. Que bom, Amanda, que você está aí. Comecem a observar o que vocês estão construindo ou cocriando, tá? Comecem a observar, porque até então vocês criavam sem ter consciência do que vocês estavam criando. A partir de hoje, comecem a gravar, ou escrever, ou porque, nossa, queria tanto um café, podia ter um café. Entra no lugar e está lá o café, sendo que ninguém tinha falado que ia ter café da manhã. Entende? Parece ou um bobeirinha. chocolatinho, né? Aí seu colega vai e traz um bolo, sei lá. Para mim acontece o tempo todo. Eu queria tanto chocolate. Uhum. Esses dias eu estava com vontade, esses dias não, faz um tempinho já, eu ainda falei assim, nossa, que vontade de comer uma comidinha da mãe, né? Aí passaram-se uns dias, minha mãe veio aqui e trouxe uma marmitinha de uma comida que ela tinha feito. Isso não é uma criação? Eu lancei o negócio, eu falei com muito sentimento. Minha mãe trouxe sem nem imaginar. Aí eu olhei, eu ria sozinha, né? Eu falei, olha só. E depois, sem perceber, a gente vai colocando consciência. Sem perceber, a gente está cocriando, né? Sim. Tá. Até então era inconsciente. Agora, vamos começar a fazer conscientemente. Isso assim, aí. Tá bom, gente? Estou muito feliz mesmo. Amo vocês. Cada dia que eu venho aqui, eu falo, ai, que delícia. Sabe aquela professora que deu aula durante 20 anos, mas não aguentou ficar sem, daí tem que dar um jeitinho da gente estar aqui conversando para matar esse amor assim que eu sinto. Muito bom. Feliz demais por vocês se interessarem por esse assunto que faz meus olhos brilharem. Tá bom? Cleusa, meu amor, obrigada de você estar aqui. Carlos, obrigada. Eu queria, Oi. Eu queria uma casinha pequena. A minha era muito grande. Meu sonho era uma casinha pequena, bem arrumadinha. Uhum. Aí todo mundo dizia, você não vai conseguir nunca. A minha era muito grande, mas era mal arrumada. Uhum. Você vender essa casa. Aí um dia eu disse, eu vou vender, eu vou conseguir. Eu desci na rua, ofereci uma pessoa, de noite eu vendi a casa, sem falar com nem os filhos, eu não falei. Comprei essa a casa casinha. dela é uma casinha de boneca, gente. A casa da Cleusa. Eu mandei um vídeo para você viu, né? Vi.
E minha casinha é pequenininha, arrumadinha. Mas é tudo no lugarzinho, sabe assim, aconchegante, aquela coisa bonita? É assim. A vida é assim. 2 quartos, 2 banheiros, uma Menos sala, serviço. uma garagem, uma cozinha, tudo. É isso, gente. Vocês ainda vão me contar. Precisamos programar um encontro, hein, Ale? Você tem que fazer esse movimento. É verdade, né? É verdade. Vai dar certo. Tem planos na minha cabeça, tem. Eu vou começar a colocar foco e energia neles para eles darem certo. Isso é bom. Né? É verdade. Obrigada, tá, minhas lindas? Obrigada. Silvia, Gleice, Amanda, Flaviana e todas. Se eu esqueci de alguém, me perdoem, mas estamos sempre juntas, tá bom? E precisando de mim, vocês sabem onde me encontrar, que eu estou sempre aqui. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.